A foca anelada não vê nada acontecer. Num instante está descansando no gelo, aproveitando o breve sol do Ártico, completamente alheia. No instante seguinte, 680 quilos de músculos e garras irrompem da água bem abaixo dela, movendo-se com uma velocidade que parece impossível para algo tão massivo. As mandíbulas do urso polar se fecham em torno da cabeça da foca antes mesmo que ela possa reagir. A mordida esmaga o osso instantaneamente. A foca não luta, não tenta escapar. Ela já está morta, abatida em menos de 2 segundos por um animal que acelerou de uma posição imóvel para um salto vertical mais rápido do que o sistema nervoso da foca conseguiu processar a ameaça. Isso não é sorte. Não se trata de um animal desesperado conseguindo uma presa por sorte. Trata-se de caça de precisão por um predador tão perfeitamente adaptado ao seu ambiente que desenvolveu técnicas que outros predadores de topo nem sequer conseguem tentar. Eis o que torna essa morte aterradora de uma perspectiva biológica. O urso polar ficou flutuando imóvel em água gelada, completamente submerso, exceto pelas narinas, por mais de 40 minutos. A temperatura da água era de menos 2 graus Celsius, fria o suficiente para matar a maioria dos mamíferos por hipotermia em menos de 10 minutos. A temperatura corporal do urso polar mal havia diminuído. Seus músculos ainda estavam totalmente funcionais, ainda capazes de força explosiva, ainda prontos para executar um golpe que exigia sincronia perfeita e força devastadora. É isso que faz do urso polar o predador mais mortal do planeta. Não porque seja o maior, já que os ursos pardos podem igualar seu tamanho. Não porque tenha a mordida mais forte. Esse título pertence aos crocodilos. Não porque seja o mais agressivo, embora certamente esteja entre os mais perigosos para os humanos. O urso polar é o mais mortal porque combina capacidades letais que não deveriam coexistir em um único animal. É um predador de emboscada de 680 quilos que pode nadar por dias sem descanso. É um carnívoro capaz de sobreviver a temperaturas que matariam outros predadores apenas pelo frio. É um animal com a paciência de esperar imóvel por horas e o poder explosivo de matar em segundos. E opera em um ambiente tão extremo, tão implacável, que o próprio ato de sobreviver ali exige adaptações biológicas que ultrapassam os limites do que a fisiologia dos mamíferos pode alcançar. Então, por que o urso polar é o predador mais mortal do planeta? O que o torna tão perfeitamente adaptado para matar, a ponto de não ter praticamente nenhuma competição em seu ambiente? E como a evolução criou algo tão perigoso que até mesmo os humanos, com toda a nossa tecnologia, consideram os encontros com ursos polares como potencialmente fatais? Porque quando você entende a biologia extrema por trás desse animal, quando você vê exatamente como seu corpo funciona e do que ele é capaz, você percebe que o urso polar não é apenas mais um grande predador. É o resultado de milhões de anos de evolução, criando a máquina de matar perfeita para o ambiente mais hostil da Terra. Um urso polar está caçando no gelo marinho ao norte do Alasca. Ele caminha há 6 horas sem parar, percorrendo mais de 32 quilômetros em busca de focas. A temperatura está a 40 graus abaixo de zero. O vento sopra a 48 quilômetros por hora, criando uma sensação térmica que congelaria a pele humana exposta em menos de 5 minutos. O urso polar não se importa. Não está com frio. Não está sofrendo. Mal está fazendo esforço, apenas caminhando firmemente sobre o gelo como se fosse um agradável dia de primavera, em vez de condições que matariam a maioria dos mamíferos em poucas horas. Esta é a primeira coisa que você precisa entender sobre a biologia dos ursos polares. Eles não apenas toleram o frio extremo. Eles são tão bem adaptados a temperaturas congelantes que o calor é, na verdade, mais perigoso para eles do que o frio.
Um urso polar pode sofrer hipertermia em temperaturas acima de 10 graus Celsius, 50 graus Fahrenheit, 10 graus Celsius. Essa é uma temperatura que a maioria dos humanos consideraria levemente fria. Para um urso polar, está se aproximando de níveis perigosos de estresse térmico. Isso parece insano até você entender o sistema de isolamento térmico que os ursos polares desenvolveram. E não se trata de um único sistema. São múltiplas camadas de proteção trabalhando juntas para reter o calor com tanta eficiência que os ursos polares são praticamente invisíveis para câmeras termográficas. Comecemos pela pelagem. A pelagem do urso polar não é branca, apesar da aparência. Cada pelo individual é transparente e oco, um tubo cheio de ar. Esses pelos ocos funcionam como cabos de fibra óptica, canalizando a luz solar até a pele negra do urso, que absorve o calor. Mas eles também aprisionam ar em milhares de minúsculas bolsas, criando uma camada isolante que impede a perda de calor do corpo. A pelagem é tão eficaz que você pode colocar a mão nas costas de um urso polar e quase não sentir o calor irradiando do seu corpo. Todo esse calor fica retido em seu interior, preservado por um sistema de isolamento mais eficiente do que a maioria dos materiais produzidos pelo homem. Mas a pelagem é apenas a camada externa. Por baixo dela, há 10 centímetros de gordura, uma camada contínua de tecido adiposo que cobre todo o corpo do urso. Essa gordura tem dupla função. Isola termicamente, retendo o calor como uma roupa de mergulho, e armazena energia, permitindo que o urso sobreviva por meses sem comida quando a caça é impossível. 4 polegadas podem não parecer muito, até você perceber que são 4 polegadas de isolamento térmico, envolvendo um animal do tamanho de um carro pequeno. A massa total de gordura de um urso polar macho adulto pode ultrapassar 90 quilos. São 90 quilos de energia armazenada e proteção térmica. E isso cria um problema. Porque com um isolamento tão eficaz, o urso polar gera calor apenas com o metabolismo normal, com os processos químicos que mantêm suas células vivas. Em frio extremo, isso não é um problema. O calor se dissipa lentamente o suficiente para que o urso permaneça aquecido. Mas quando o urso se esforça, quando corre, luta ou caça ativamente, esse calor se acumula rapidamente. É por isso que raramente se vê ursos polares correndo. Eles superaquecem muito rapidamente. Um urso polar perseguindo uma presa a toda velocidade só consegue manter esse ritmo por cerca de 1,5 km antes que sua temperatura corporal suba a níveis perigosos e ele precise parar para se refrescar. Então, como um animal com um isolamento térmico tão extremo consegue caçar com sucesso? Como capturar uma presa quando não se pode persegui-la por mais de alguns minutos sem superaquecer? A resposta está no que torna os ursos polares tão mortais. Eles não perseguem suas presas. Eles as emboscam com técnicas tão pacientes e calculadas que parecem mais operações militares planejadas do que comportamento animal. O urso polar está flutuando na água há 45 minutos. Apenas seu nariz emerge da superfície. 2 pequenas narinas negras quase invisíveis contra a escuridão da água. O resto de seu corpo enorme permanece submerso, perfeitamente imóvel, posicionado diretamente abaixo de um orifício respiratório usado por focas para respirar. As focas são mamíferos. Elas precisam respirar. E no Ártico, onde o gelo cobre o oceano por quilômetros em todas as direções, as focas só conseguem respirar em buracos que elas mesmas mantêm no gelo, locais onde vêm à superfície regularmente para engolir ar antes de mergulharem novamente para caçar peixes. O urso polar sabe disso. Ele aprendeu com a experiência que, se você encontrar o orifício de respiração de uma foca e esperar tempo suficiente, a foca acabará vindo à superfície. E quando isso acontecer,
você terá talvez 2 segundos para abatê-la antes que ela escape de volta para a água. Isso é caça de emboscada levada a um extremo que beira o absurdo. A água está congelando, literalmente abaixo do ponto de congelamento da água doce, mantida líquida apenas pelo sal. O urso está imóvel há quase 1 hora. A maioria dos predadores desistiria. A maioria dos predadores concluiria que o custo energético da espera não compensa a recompensa incerta. Mas a biologia do urso polar torna essa estratégia viável. Essa camada de 10 centímetros de gordura não serve apenas como isolamento contra a temperatura do ar. Ela também isola da água, impedindo que o frio retire o calor diretamente do corpo do urso, como aconteceria com um predador mais magro. E a pelagem do urso, mesmo quando molhada, mantém certa capacidade de isolamento térmico, pois os pelos ocos retêm minúsculas bolsas de ar mesmo quando submersos. Isso cria um microclima ao redor da pele do urso. Uma fina camada de água ligeiramente mais quente que reduz a perda de calor. Mas a verdadeira adaptação está no metabolismo do urso. Os ursos polares conseguem reduzir drasticamente sua taxa metabólica quando estão à espera, diminuindo a produção de calor e o gasto de energia ao mínimo necessário para sobreviver. Não se trata de uma hibernação verdadeira. Eles permanecem alertas e prontos para reagir, mas sim de uma desaceleração voluntária que lhes permite esperar por horas sem esgotar suas reservas de energia. Então, a foca emerge. Sua cabeça rompe a água, os bigodes se contraindo, os olhos buscando ameaças. Ela não vê nada de perigoso. O urso polar permanece imóvel, invisível, pairando na água a 1 metro abaixo do orifício de respiração. A foca inspira. E nesse instante, o urso polar dispara para cima. A aceleração é brutal. De 0 à velocidade máxima em menos de 1 segundo, as poderosas patas traseiras impulsionam o urso verticalmente pela água. As patas dianteiras já estendidas, as garras já abertas, as mandíbulas já se preparando para tirar a mordida. A cabeça do urso emerge à superfície e as mandíbulas se fecham sobre o crânio da foca antes que ela consiga mergulhar. A força da mordida é superior a 1.200 libras por polegada quadrada, o suficiente para esmagar uma bola de boliche. O crânio da foca colapsa. O cérebro é destruído instantaneamente. A morte é imediata. Todo o ataque, do primeiro movimento à mordida fatal, dura menos de 2 segundos, e exigiu que o urso polar passasse da completa imobilidade à violência explosiva mais rápido do que a foca conseguiu reagir, apesar de estar em água gelada por quase 1 hora. É por isso que o urso polar é tão mortal. Ele não é apenas poderoso. É paciente o suficiente para esperar o momento perfeito. Tem isolamento térmico suficiente para se manter funcional em condições que incapacitariam outros predadores. E é explosivo o bastante para executar ataques que exigem reflexos rápidos. Mas a emboscada no buraco de respiração é apenas uma técnica. Isso porque os ursos polares aprenderam a caçar focas de diversas maneiras, cada uma adaptada a diferentes condições do gelo e diferentes comportamentos das focas. Quando o gelo está espesso e as focas se reúnem na superfície em vez de usar buracos para respirar, os ursos polares usam uma estratégia completamente diferente. Eles espreitam. Um urso polar avista uma foca descansando no gelo a 400 metros de distância. O gelo é plano, quase sem relevo, não oferecendo nenhum abrigo. A maioria dos predadores desistiria. Não dá para surpreender uma presa no gelo plano quando se pesa 680 quilos e a presa tem excelente visão. Mas o urso polar não desiste. Ele se deita completamente. Não agachado, não curvado, mas totalmente plano contra o gelo, barriga pressionada para baixo, cabeça baixa, tornando-se o mais bidimensional possível. Então começa a se mover, não andando, rastejando,
usando as patas dianteiras para se impulsionar para a frente enquanto as patas traseiras empurram, mantendo o perfil do corpo o mais baixo possível, movendo-se em câmera lenta sobre o gelo. A cada poucos metros, o urso para e congela. Se a foca olha para cima, se demonstra qualquer sinal de alarme, o urso se torna uma estátua, completamente imóvel. Nem sequer respira visivelmente. Apenas uma forma branca no gelo branco, que o cérebro da foca classifica como um bloco de gelo ou um monte de neve, não como uma ameaça. Quando a foca desvia o olhar, o urso retoma o rastejar, centímetro por centímetro. Paciente. Metódico. Percorrer 400 jardas dessa maneira pode levar mais de 1 hora. Mas eis o que torna esse comportamento de perseguição notável. O urso polar está constantemente tomando decisões táticas. Se a foca estiver olhando na direção do urso, o urso congela. Se a foca desviar o olhar, o urso avança. Se houver uma pequena elevação no gelo que ofereça cobertura mínima, o urso ajusta sua trajetória para aproveitá-la. Se o vento mudar e começar a soprar do urso em direção à foca, o urso muda de ângulo para se manter a favor do vento. Isso é consciência situacional e planejamento estratégico. É um animal que entende a linha de visão, entende a direção do vento que carrega o cheiro. Entende que a perseguição paciente tem uma taxa de sucesso maior do que uma investida precipitada que alerta a presa. E funciona. Pesquisadores que estudam a caça de ursos polares documentaram taxas de sucesso superiores a 50%, quando os ursos usam essa técnica de aproximação furtiva em condições de gelo adequadas. Isso é surpreendentemente alto. A maioria dos predadores de emboscada tem taxas de sucesso abaixo de 30%. Mesmo os leões, caçando em bandos coordenados, têm sucesso em apenas cerca de 25% das vezes. Mas o urso polar, caçando sozinho, em um ambiente onde uma caçada mal-sucedida significa potencialmente dias sem comida, tem sucesso na maioria das vezes quando se dedica a uma perseguição adequada. E quando o urso se aproxima a menos de 9 metros, ele ataca. A aceleração é assustadora. Um urso polar pode ir da imobilidade a 40 km por hora em apenas alguns segundos. Essa aceleração é mais rápida do que a maioria dos humanos consegue atingir em uma corrida de velocidade. E o urso mantém essa velocidade no gelo, na neve, em terrenos que desacelerariam quase qualquer outro predador. A foca vê a investida e dispara em direção à água. Se conseguir chegar à água, escapa. As focas são nadadoras mais rápidas que os ursos polares. Uma vez na água, a foca pode mergulhar a profundidades inacessíveis ao urso e manobrar de maneiras que tornam a perseguição impossível. Mas o urso calculou tudo perfeitamente. O ataque começou exatamente na distância em que a aceleração do urso lhe dá velocidade suficiente para diminuir a distância antes que a foca chegue em segurança. A pata do urso se estende, com as garras afiadas, e agarra a foca justamente quando ela desliza em direção à borda do gelo. Essas garras têm 8 centímetros de comprimento. São curvas e afiadas o suficiente para rasgar a pele da foca, como se fosse papel. Elas penetram na carne da foca e a arrastam para trás, para longe da água, para longe da segurança. Então, as mandíbulas se fecham. A mordida fatal na cabeça ou no pescoço. Uma força esmagadora que põe fim à luta imediatamente. Este é o pacote completo para a caça. Aproximação estratégica baseada na percepção do ambiente. Momento perfeito para o ataque final. Velocidade explosiva para encurtar a distância. Força física para agarrar e imobilizar a presa que luta pela vida. E uma mordida mortal que acaba com tudo instantaneamente. Mas mesmo isso não representa o quadro completo da letalidade dos ursos polares. Existe uma terceira técnica de caça que revela o quão inteligentes e adaptáveis esses predadores realmente são. Um urso polar está caçando perto da toca de uma foca,
uma cavidade que uma foca escavou na neve sobre o gelo. A toca está escondida, invisível da superfície, conectada à água abaixo por um orifício de respiração. Lá dentro, um filhote de foca descansa, a salvo de predadores, protegido por vários metros de neve e gelo compactados. A maioria dos predadores jamais encontraria essa toca. Mesmo que encontrassem, não conseguiriam acessá-la. A entrada é pelo orifício de respiração subaquático, inacessível a qualquer criatura que não consiga nadar e prender a respiração. Mas o urso polar aprendeu uma técnica que parece quase impossível. Ele vai invadir por cima. O urso caminha sobre o gelo, parando a cada poucos passos, com a cabeça baixa. Ele não está procurando por sinais visuais da toca. Está farejando. Os ursos polares têm capacidades olfativas que rivalizam com as de qualquer predador na Terra. Eles conseguem sentir o cheiro de uma foca a mais de 1,5 km de distância. Conseguem sentir o cheiro de uma toca de foca escondida sob quase 1 metro de neve. O urso para. Ele detectou algo. O leve cheiro de foca, vindo diretamente de baixo. Então, ele se ergue sobre as patas traseiras, levanta-se até sua altura total de mais de 3 metros e cai com as patas dianteiras diretamente na neve. O impacto é devastador. 1.500 libras caindo de uma altura de 8 pés, concentradas em 2 patas do tamanho de pratos de jantar. A neve se comprime, racha, desaba para dentro. O teto da toca da foca desaba. Se o primeiro impacto não romper a barreira, o urso ataca novamente. Levanta-se, abaixa-se com força esmagadora, usando o peso do corpo como uma bate-estacas para demolir a integridade estrutural da toca. Assim que o teto desaba, o urso começa a cavar. Não com cuidado, não devagar, freneticamente. Porque agora a foca sabe que está sob ataque e está tentando escapar pelo buraco de respiração de volta para a água. As patas dianteiras do urso são incrivelmente poderosas, capazes de mover enormes quantidades de neve e gelo em segundos. As garras rasgam os detritos, alargando o buraco e alcançando o local por onde a foca tenta fugir. E quando a pata do urso encontra a foca, suas garras agarram com força suficiente para impedir a fuga. A foca é arrastada para cima através da toca desmoronada, puxada para a área aberta, onde as mandíbulas do urso podem desferir a mordida fatal. Essa técnica exige a atuação conjunta de diversas habilidades sofisticadas. O urso precisa localizar a toca usando apenas o olfato, distinguindo entre vestígios fracos e encontrando a posição exata. Ele precisa entender que romper o teto da toca torna-lhe a foca acessível. Ele precisa executar a invasão com força e velocidade suficientes para que a foca não consiga escapar antes que o urso a alcance. E o mais notável é que esse comportamento é aprendido. Os ursos polares jovens não sabem fazer isso instintivamente. Eles aprendem observando suas mães, por tentativa e erro, aprimorando a técnica ao longo de várias tentativas até conseguirem invadir tocas e capturar filhotes. Trata-se da transmissão cultural do conhecimento da caça. É um predador de topo ensinando à sua prole comportamentos complexos que exigem a compreensão de estrutura, física e tempo. E isso revela algo crucial sobre a inteligência dos ursos polares. Eles não são apenas poderosos, são inteligentes o suficiente para aprender novas técnicas, adaptáveis o bastante para usar estratégias diferentes em situações diferentes, e pacientes o suficiente para executar caçadas que exigem esperar horas em água congelante ou perseguir a presa por quilômetros em gelo aberto. Mas todas essas habilidades de caça, as técnicas de emboscada, a perseguição, a invasão de tocas, nada disso importaria se o urso polar não conseguisse sobreviver no ambiente tempo suficiente para caçar. Porque o Ártico não é apenas frio. É um lugar onde o próprio ato de existir exige adaptações biológicas tão extremas
que ultrapassam os limites do que a fisiologia dos mamíferos é capaz de realizar. Um urso polar está nadando. Ele nada há 11 dias seguidos, percorrendo mais de 640 quilômetros em mar aberto, sem tocar em terra ou gelo. A temperatura da água está pouco acima de zero. Ondas quebram ao seu redor, algumas com mais de 2 metros de altura. A maioria dos mamíferos já teria se afogado ou morrido de hipotermia há dias. O urso polar continua a nadar. Isso não é um mito. Foi documentado por pesquisadores que rastrearam uma ursa polar usando dados de um colar GPS. Eles observaram-na nadar continuamente por 11 dias, atravessando um trecho de água aberta sem gelo devido ao derretimento sazonal, sem nunca parar, sem nunca descansar, apenas nadando firmemente em direção ao gelo distante, onde pudesse caçar novamente. Quando finalmente alcançou o gelo e saiu da água, havia perdido 22% do seu peso corporal. Seu filhote de 1 ano, que estava com ela quando a travessia começou, não sobreviveu. Mas ela sobreviveu. Ela sobreviveu a uma prova de resistência que deveria ter sido fatal, que teria matado quase qualquer outro predador terrestre. Isso revela essa adaptação mais extrema do urso polar. Eles não são apenas especialistas em climas frios, são nadadores de resistência aquática, capazes de atravessar oceanos. O corpo do urso polar tem um formato hidrodinâmico que a maioria dos ursos não possui. A cabeça é mais aerodinâmica. O pescoço é mais longo e flexível. As patas dianteiras são parcialmente palmadas, criando uma área de superfície maior para impulsionar a água. Até mesmo a forma como sua pelagem fica achatada quando molhada reduz o arrasto. Mas a verdadeira adaptação é metabólica. Durante longos nados, os ursos polares entram em um estado de eficiência metabólica, que lhes permite queimar reservas de gordura lentamente, conservando energia ao longo de dias de movimento contínuo. Seus músculos não se fatigam da mesma forma que os músculos humanos. Seu sistema cardiovascular consegue manter um esforço constante por períodos prolongados, o que levaria outros mamíferos à parada cardíaca por exaustão. E essa camada de gordura, os mesmos 10 centímetros que fornecem isolamento contra o frio, também proporciona flutuabilidade. Os ursos polares flutuam com facilidade, mesmo quando param de nadar. Isso reduz o gasto energético da natação, pois eles não precisam se esforçar para se manter na superfície. Basta que se impulsionem para a frente, e a gordura os mantém flutuando automaticamente. Mas mesmo com todas essas adaptações, uma travessia a nado de 11 dias é brutal. A ursa que sobreviveu perdeu massa muscular, consumiu uma parte significativa de suas reservas de gordura e chegou ao destino debilitada. E isso revela o verdadeiro perigo das mudanças climáticas para os ursos polares. Não que o Ártico esteja ficando mais quente, embora esteja, mas sim que o gelo está derretendo mais cedo e se formando mais tarde a cada ano, criando áreas maiores de água aberta que os ursos polares precisam atravessar para chegar aos seus territórios de caça. Nadar 640 quilômetros, 400 milhas, está próximo do limite máximo de sobrevivência de um urso polar. Se o derretimento do gelo aumentar e obrigar os ursos a nadar 965 quilômetros, 600 milhas, ou 1.287 quilômetros, 800 milhas, a maioria não conseguirá. Eles se afogarão de exaustão ou morrerão de hipotermia quando suas reservas de gordura se esgotarem e eles perderem o isolamento térmico e a flutuabilidade que os mantém vivos. Este é um animal projetado para um ambiente que está mudando mais rápido do que a evolução consegue se adaptar. A biologia do urso polar é otimizada para caçar no gelo, para emboscar focas em buracos de respiração e para se esgueirar por paisagens congeladas. Quando esse gelo desaparece, quando a água aberta substitui as plataformas de caça sólidas, as adaptações mais letais do urso polar se tornam menos úteis.
Mas no ambiente para o qual evoluíram, no Ártico, onde o gelo é abundante, o urso polar não tem competição. Eles são tão dominantes, tão perfeitamente adaptados, que se tornaram a única preocupação para todos os outros animais em seu ecossistema. Quando os ursos polares estão ativos na região, as morsas se reúnem nas praias em vez do gelo. As raposas do Ártico esperam a uma distância segura até que os ursos polares terminem de se alimentar, na esperança de conseguir restos de comida. Até mesmo os lobos, predadores que vivem em matilha e podem abater alces, evitam o confronto direto com os ursos polares. E os humanos aprenderam da maneira mais difícil que os ursos polares são um dos poucos grandes predadores que caçam ativamente pessoas. A maioria dos grandes predadores evita os humanos. Os ursos pardos atacam quando surpreendidos ou quando defendem seus filhotes, mas não consideram os humanos como presas. Os leões ocasionalmente caçam humanos, mas é raro, geralmente leões idosos ou feridos, que não conseguem caçar presas comuns. Os tubarões mordem humanos, mas geralmente não os consomem, confundindo-os com focas. Os ursos polares são diferentes. Para um urso polar, um humano é apenas mais uma fonte potencial de alimento. Somos carne. Somos calorias. E em um ambiente onde o alimento é escasso e imprevisível, um urso polar certamente caçará e comerá um humano se tiver a oportunidade. É por isso que as comunidades do Ártico tratam os ursos polares com extrema cautela. É por isso que as estações de pesquisa em território de ursos polares têm guardas armados e protocolos rigorosos. É por isso que os fotógrafos de vida selvagem que trabalham no Ártico carregam rifles de alta potência como equipamento padrão. Porque um urso polar que olha para você não está vendo uma pessoa. Ele está vendo 70 quilos de proteína e gordura. Está vendo uma refeição e tem a paciência para te perseguir, a velocidade para te alcançar e o poder para te matar em segundos. O predador mais letal do planeta não é aquele que mata mais. É aquele que possui a melhor adaptação para matar em seu ambiente. E o urso polar, com sua extrema tolerância ao frio, suas múltiplas técnicas de emboscada, sua capacidade de nadar por dias, sua mordida devastadora e sua disposição para caçar qualquer coisa comestível, incluindo humanos, é exatamente isso. Opera em condições que matariam a maioria dos predadores em poucas horas. Caça presas que evoluíram especificamente para evitar a predação e ainda assim tem sucesso em mais da metade das vezes. Pode esperar imóvel em água congelante por 1 hora e, em seguida, explodir em ação violenta em menos de 2 segundos. Pode perseguir por quilômetros sobre gelo aberto com uma paciência quase mecânica. Pode romper metros de neve e gelo usando apenas o peso do corpo e determinação. E faz tudo isso mantendo o maior tamanho corporal de qualquer carnívoro terrestre, nadando centenas de quilômetros em mares gelados e sobrevivendo meses sem comida quando a caça é impossível. Esta é a biologia extrema, levada ao seu limite absoluto. É o que acontece quando a evolução tem milhões de anos para criar o predador perfeito para o ambiente mais hostil da Terra. Cada adaptação tem uma função. Cada capacidade torna o urso mais letal. Cada comportamento aumenta o sucesso na caça. O urso polar não é mortal apenas por ser grande, forte ou rápido. Ele é mortal porque combina paciência com poder explosivo, inteligência com domínio físico, resistência com precisão na caça. Ele é mortal porque opera em um ambiente onde uma caçada mal-sucedida pode significar inanição, onde a evolução puniu qualquer adaptação que não fosse perfeita, onde apenas os predadores mais eficientes sobreviveram o tempo suficiente para se reproduzir. E o resultado é um animal que essencialmente não tem predadores naturais, nenhuma competição, nenhuma ameaça, exceto pelas mudanças climáticas que estão derretendo o gelo do qual ele depende. O predador mais letal do planeta é aquele que evoluiu para dominar um ambiente tão extremo
que a mera sobrevivência já é uma conquista. O urso polar não apenas sobreviveu ao Ártico, como se tornou o predador supremo absoluto da maior região selvagem congelada da Terra, utilizando uma biologia tão extrema que desafia os limites do que os animais de sangue quente são capazes de fazer. É isso que a torna a mais letal. Não apenas o que ela pode fazer, mas onde ela pode fazer, e como cada parte de sua biologia serve perfeitamente ao único propósito de matar com eficiência em condições que destruiriam quase qualquer outra coisa.